Quero cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Em conjunto vamos estudar a lição da Escola Sabatina, estudar a Palavra de Deus, que Deus nos conceda o seu Espírito Santo e que nos ilumine e fortaleça através do estudo da sua Palavra. Quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo e colega, portanto, Jorge Bessa, que é a primeira vez que colabora connosco. Bem-vindo, Jorge. Com certeza que vai correr tudo bem. Que Deus te guie e ilumine também na apresentação que iremos fazer agora. Vamos então recapitular a lição que iremos estudar, portanto, esta semana. O título é Morrendo como uma semente. É interessante, portanto, este título, Jorge. O que achas? Morrendo como uma semente. O título parece um paradoxo, portanto, morrer e renascer, não é? Portanto, parece um paradoxo. Claro. Mas tem aqui uma essência muito grande para nós, inclusive, que somos pessoas espirituais, percebermos o que é morrer, o que é este morrer e o que é este renascer, o que é este brotar da semente, não é? O que é muito importante para nós. Sem dúvida. E aqui, portanto, o versículo bíblico, portanto, no início da lição, o versuário, diz, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele, não é? Mas se morrer, Exatamente. dá muito fruto. É interessante esta comparação com o grão de trigo ou com qualquer outra semente, não é? Portanto, a semente, para dar muito fruto, primeiro tem que desistir de ser semente. Tem que morrer, digamos assim, não é? Passar para uma outra fase. Portanto, para que possa dar origem a uma planta e dar muita outra semente, não é? Muitas outras sementes. E neste caso, há um grão que morre, nasce dali daquele grão uma espiga ou um trigo, não é? Que pode brotar variadíssimos grãos, portanto, é uma situação de multiplicação, portanto, um grão vai dar muitos grãos, não é? E há uma situação aqui também que nós, portanto, temos que ver que Deus, ao dar-nos estes exemplos, permite que nós compreendamos muito melhor a área espiritual em que nós estamos envolvidos. Que morte é esta da semente? O que é este renascer? Eu penso nesta questão espiritual que esta morte não é mais nem menos que a morte do eu. Tem que morrer o eu totalmente para renascer uns frutos do espírito, não é? E os frutos do espírito são de uma dimensão super grande para cada um de nós e para a glória e honra do nosso Deus, não é? Claro. É isso mesmo. Portanto, tal como acontece com o grão, nós temos que morrer para que possamos dar muito fruto. Os frutos do Espírito, como referiste agora, a bondade, fé, mansidão, temperança, portanto, tudo aquilo que é referido na palavra de Deus, portanto, no Novo Testamento, não é? Ora, para que possamos dar esses frutos, nós temos que desistir, digamos assim, de nós mesmos, temos que, portanto, vencer o eu, mas só podemos fazer também pelo poder de Cristo. Porque, ao fim e ao cabo, nós apenas decidimos, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, não é? Mas, sem dúvida temos alguma, que a morte do eu é essencial. Sem a morte do eu, não podemos chegar a este estágio. Exato, e há uma situação em Ezequiel 11, 19, que me lembro agora, e que Deus diz exatamente isto: e lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ora, é nem mais morrer o eu e depois nascermos com um coração, com a lei de Deus gravada cá dentro e a ação do Espírito Santo para nos motivar dia a dia a sermos cada vez melhores e a honrarmos mais o nome de Deus. Claro. Sem o Espírito Santo. Portanto, Ezequiel até foca este aspecto duas vezes, uma em 11, 19 e outra em 36, 26, e depois em 2 Coríntios 3, 3, já no Novo Testamento, nós temos também tanto esta situação, a mudança de um coração de pedra para um coração de carne, onde o Espírito Santo grava a sua lei. Ou seja, a morte do eu, não é? A morte do eu provoca que haja uma situação de um renascimento total, nosso, com a ação do Espírito Santo, de forma que a gente dê muito fruto. Claro, sem dúvida. Esta é a parte que nós podemos tirar de substancial na nossa lição. Claro. E também podemos tirar aqui uma situação também bastante importante, que eu creio que quando se fala sobre a submissão para o serviço, nós temos aqui também um ponto muito importante que e a parábola do semeador ajuda-nos a compreender isto. O sítio onde cai a semente.
é muito importante. Se ela cai à beira da estrada ou se cai num campo bem arado e bem adubado. Portanto, a semente depois também tem uma forma diferente de poder exponenciar o seu crescimento, não é? Claro. Porque se cai num sítio, pronto, que tem pouco alimento espiritual, ela às tantas definha, não é? E se cai num sítio que tem bastante alimento espiritual, ela cresce e dá volume, não é? À sua semente, não é? Ao seu fruto, não é? O tipo de terreno, portanto, é fundamental e é determinante, digamos assim, não é? Yeah. Mas na sequência daquilo que estávamos a falar, realmente a lição refere aqui que na cultura atual, portanto, somos ensinados e motivados exatamente para que exijamos e defendamos os nossos direitos. Isto é legítimo. É legítimo que nós defendamos e exigimos o cumprimento, portanto, dos nossos direitos, das nossas reivindicações. Mas na vida espiritual isto não acontece. Nós temos que desistir de nós mesmos, temos que desistir dos nossos direitos, digamos assim, entre aspas. Não que Deus queira, enfim, prejudicar-nos de forma alguma, né? Mas temos o exemplo de Jesus Cristo, que desistiu de tudo para levar uma vida de serviço, para morrer por nós e para nos salvar. Ele era Deus, ele desistiu das suas prerrogativas como Deus, deixou o céu e veio viver aqui nesta terra, maculada pelo pecado, uma vida, enfim, com uma natureza humana, assumiu a nossa natureza na totalidade e viveu uma vida durante 33 anos, desistindo exatamente dos seus direitos, dos seus justos direitos, para que nos pudesse salvar. Eu aqui associava também àquilo que estávamos a falar, que quando nós morremos para o eu, estamos a copiar Cristo. Não copiar Cristo, porque Cristo nunca morreu para o eu. Mas ao morrermos nós para o eu, estamos a aproximar-nos daquilo que é o exemplo que Jesus nos deu. A abnegação, a mansidão, portanto, todos aqueles frutos que nós temos do Espírito Santo são exatamente coisas que existem em Deus por natureza. Portanto, Deus é aquilo. Portanto, quando nós dizemos Deus é amor, Deus é mesmo amor. Deus não tem amor, Deus é amor, não é? Deus é paz, Deus não tem paz, Deus é paz em si próprio. E, portanto, nós quando morremos para o eu, vamos adquirir paz, vamos adquirir longanimidade, vamos adquirir a benignidade, vamos criar aqui uma série de frutos e aproximamos-nos do valor de vida de Cristo, exatamente porque nós vamos nos abandonando aquilo que nos separou dele. O que é que nos separou dele? Adão era um com Cristo, não é? Portanto, Adão perdeu essa situação. Porquê? Porque pecou. Nós, ao morrermos para o eu, estamos a fazer a reaproximação, embora tínhamos que ter sempre como intercessor o nosso Jesus, porque senão nós não conseguimos lá chegar, não é? E Jesus, sabendo que indo para o céu, e não estando cá, ele teve que nos dar o Espírito Santo, porque senão nós também estávamos com um déficit bastante grande para termos uma vida espiritual como deve ser. Portanto, Deus permanece conosco como se Jesus cá estivesse, através do Espírito Santo, não é? E, portanto, este direito que Jesus perdeu, porque era Deus no céu e tinha todas as prerrogativas de Deus, e tornou-se homem connosco, foi exatamente pelo amor que ele tem para nos salvar e para ter a nossa companhia pela eternidade. Claro, sem dúvida, é isso mesmo. Portanto, submissão para serviço. Esta morte do eu, tanto que é referida aqui, não é que Deus queira que agora nós vamos deixar de reivindicar os nossos justos direitos. Exato. Portanto, que são perfeitamente legítimos, não é isso, não é? Mas temos que abdicar daquilo que na nossa natureza, portanto, o eu, lá está, que referimos há pouco, aquilo que na nossa natureza é contrário à vontade de Deus. É isso que Deus quer que nós abandonemos. Deus não quer destruir a nossa personalidade. Não quer machucar o nosso ser, a nossa personalidade. E Ele quer que nós abandonemos essa parte do eu, essas características que são da natureza pecaminosa. Portanto, Deus quer que abandonemos isso para possamos exatamente seguir as suas pisadas, seguir-nos. Aqui há um Mas processo. Não conseguimos fazer isso sozinhos. Exato. Aqui há um processo que nós vemos morrendo,
vamos renascer, portanto, essa semente que morre vai dar um fruto e tem que morrer para dar esse fruto, não é? Claro. Nós temos mesmo que deixar de ser deixar de ser humanos pecadores e começarmos a ser filhos de Deus. Há aqui uma parábola que Jesus também tem, que eu acho que é muito importante para nós percebermos isto, quando Jesus dá a parábola do trigo e do joio. É exatamente a mesma a semente aqui do trigo, e depois há algo muito parecido com a semente do trigo, que é o inimigo, que é o joio, e Deus dá-nos aqui um alerta, que nós temos que ser trigo, nunca podemos ser joio, porque se formos joio vamos ser colhidos e vamos consumidos, não é? E se formos trigo, são os anjos que nos vêm buscar, ou que nos vão cegar, ou seja, vão-nos colher para o celeiro, e o celeiro é o céu, é a eternidade. E, portanto, nós devíamos dar muita atenção às parábolas de Jesus, quer a parábola do semeador, quer a parábola do trigo e do joio, exatamente para percebermos aqui o amor que Deus tem por nós e percebermos quais são as posições que nós temos que tomar. Submetermos é um fundamento, submetermos à vontade de Deus. Claro. E não termos dúvidas nenhumas que temos que nos submeter. Assim como nós também temos que solidificar a nossa vida em Deus, quer através do conhecimento, quer através da disposição que nós temos que ter, porque nós temos que estar dispostos a fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Claro, claro, claro. A lição diz aqui, portanto, o morrer vem antes do conhecer a vontade de Deus. O morrer vem antes de conhecer a vontade de Deus. Portanto, para que possamos experimentar, como diz aqui a lição, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus é agradável, é boa e é perfeita. É esta a vontade de Deus. Deus não quer o nosso mal. Deus criou-nos para a felicidade. Deus quer a nossa felicidade, quer o nosso bem. E é a sua vontade, é exatamente isto. E quer uma coisa como tu... Na nossa cegueira, distanciamos-nos. Exato. E quer, como disseste agora, temos que conhecer. O conhecer não é mais nem menos de que nós nos dispormos aos pés de Cristo a aprender todas as coisas que estão relacionadas com Ele. Porque como é que eu posso falar de Cristo se não conheço nem leio nada da sua vida? Eu para te conhecer a ti, eu tenho que interagir contigo. Eu tenho que falar contigo, eu tenho que brincar contigo, eu tenho que ter uma relação contigo para te conhecer. Eu, para conhecer Jesus, eu tenho que ter uma relação muito íntima com Ele. E como é que eu tenho essa relação muito íntima? Estudando aquilo que Ele deixou para eu estudar, que é a sua palavra. Claro. Não é? A palavra que é reveladora. Claro. A palavra que é reveladora. Portanto, agora, se eu for preguiçoso para estudar a vida de Jesus, se eu for preguiçoso para ter uma comunhão com a palavra, eu vou ser preguiçoso para o conhecer. Eu vou ser, vai ser um amigo à distância. E amigos à distância, é assim uma coisa um bocado anormal, não é? Exatamente. O próprio Jesus disse, vós examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Exato. E é lá que nós encontramos a vida eterna, não é? Portanto, são as Escrituras, a palavra de Deus, que testifica de Deus, testifica de Jesus. Porque as Escrituras têm centenas de apelos. As Escrituras, quando nós estamos lendo, há uma centena de apelos que Jesus está a fazer ao nosso coração. E muitas vezes a gente até pensa, isto é mesmo para mim. Porque eu tenho este defeito. E Jesus está-me a dizer, corrige isso. Ao Jorge, ao Macedo, quando a gente está a ler, a gente tem que ter que aquilo não é para os outros, é para nós. Para nós mesmos, claro. Porque para os outros é quando eles leem. Agora, para nós, somos nós que estamos a ler, não é? Exatamente. São Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, não é? Que penetra até o íntimo da alma, não é? Portanto, e nós muitas vezes lemos a palavra de Deus ou ouvimos a palavra de Deus e sentimos exatamente isso mesmo. Isto foi para mim. Vê por exemplo, o que é que aconteceu. Vê, por exemplo, o que é que aconteceu com aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús. Eles estavam a falar com um desconhecido, que eles pensavam que era um desconhecido, que estava ali ao lado deles, e ardia-lhes o coração. Porquê? Porque esse desconhecido perdão, estava a falar e a descrever tudo o que era relacionado com Cristo desde Moisés.
E eles estavam tão entusiasmados com aquilo, porque eles não tinham percebido aquilo ainda. Eles tinham lido as escrituras, mas ainda não tinham percebido aquela coordenância toda. E eles começaram a ver que, então, Jesus já é falado no Velho Testamento, ou seja, eles antigamente só tinham o Velho Testamento. Jesus é falado desde Moisés. Portanto, os escritos de Jesus, aquele que esteve com eles, que eles não sabiam que era exatamente o mesmo que estava ali ao lado deles a conversar, não é? Já estava dado a conhecer desde Moisés. Eles é que, coitados, por não estudarem e por não conhecerem adequadamente, eles nem se aperceberam disso, porque se eles tivessem percebido, eles tinham tido até uma relação com Jesus muito mais íntima e muito mais próxima. Eles sempre pensaram que Jesus vinha salvá-los de um reino político. E se eles tivessem esta coordenância com as Escrituras, eles viam ali que o Messias não ia ser nunca um salvador político, mas o salvador, através do santuário, eles conseguiam perceber que era exatamente o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, não é? E eles ardia-lhes o coração porque começaram a ver e começaram a conhecer, a interpretar bem tudo aquilo que estava relacionado com Cristo, que eles pensavam que tinham morrido na cruz e acabou, mas afinal eles nem sequer tinham a perceber o que era a ressurreição, e ali perceberam-na, não é? E deram a perceber a nós. Hoje nós percebemos a ressurreição de Jesus através desses episódios, não é? Porque vamos lendo e vamos aprendendo. Claro. Daí a importância, portanto, a importância do estudo diário, da leitura diária da Palavra de Deus, todos os dias devemos ler a Palavra de Deus, portanto, porque é através dela que nós conhecemos a Deus, é através dela que nós conhecemos a Jesus. E pela ação do Espírito Santo, essas verdades são gravadas na nossa mente, não é? E vamos compreendendo, não é? A Bíblia tem aquela passagem bem conhecida que diz: porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós hoje podemos não saber muito, mas amanhã saberemos mais. E Deus vai-nos revelando os mistérios da sua palavra, conforme vamos avançando no estudo e, portanto, na compreensão daquilo que está escrito. Nós, se tu e eu lermos com cuidado tudo o que é relacionado com o tabernáculo, nós vamos ver, e é uma das bandeiras da nossa igreja, é exatamente o santuário. Se nós formos estudar tudo o que é relacionado com o santuário, nós vemos Jesus desde o princípio até ao fim, porque o santuário esteve na terra para ensino, e agora Jesus está no santuário, e nós, se conseguirmos estudar bem o santuário, conhecemos bem toda a dimensão que o santuário tem de explicação para a nossa salvação, é das coisas mais ricas que nós temos, é exatamente o conhecimento e a interpretação verdadeira do que é o santuário e porque que Jesus o instituiu na terra, de maneira que a gente o percebesse por figura do que é o santuário do céu. Claro. E o que é que Jesus está a fazer neste momento por nós. Não é? O plano da salvação está ali, portanto, completamente... Enfim... Pleno, aquilo o santuário é a história em 3 dimensões para nós religiosos. Salvação, claro. Sem dúvida. É isso. Portanto, devemos ter uma disposição para ouvir também, não é? Diz aqui, então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É interessante esta frase. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é interessante aqui uma situação. Que Samuel teve para ouvir a Deus, nós também a devemos ter. Também devíamos dizer cada um de nós, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Exatamente. Mas há aqui uma situação que eu penso que é muito importante para nós cristãos. É necessário, tal e qual como Samuel, portanto, ouviu, saber que é a voz de Deus. Muitas vezes nós temos coisas que pensamos que foi Deus que nos respondeu, foi Deus que nos orientou, foi Deus que nos encaminhou, e muitas vezes nós, como não sabemos interpretar a voz de Deus, ainda somos enganados. E nós temos na história de Eli e na história de Samuel, e depois na continuidade de Samuel, no crescimento de Samuel, nós temos uma coisa que foi, Eli não ouviu a voz de Deus. Porque Eli, quando Deus falou, ele não corrigiu os filhos, ele não se corrigiu a si próprio, ele nem sequer foi disciplinador e vamos lá, cuidador daquilo.
Exatamente, ele não foi cuidador, nem deu a solenidade que era necessária ao posto que ele tinha. E deixou os filhos fazerem aquilo que fez, que os filhos, inclusive, faziam prostituição nos átrios do templo, não é? E, portanto, nós temos que ter o cuidado para interpretar bem e ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, muitas vezes, a gente pensa que vem através do trovão, que vem através de uma situação em que nós somos testados. A voz de Deus é mansa. A voz de Deus é mansa. E está bem, portanto, explícita na sua própria palavra, na Bíblia. Exatamente. Se nós lermos muitas... Para conhecer a voz de Deus é na Bíblia. Olha, eu conheci uma senhora que já faleceu e ela dizia-me a mim assim, ó Jorge, tu queres ouvir a voz de Deus? Eu assim, eu gostava de ouvir. Então lê. É que a voz de Deus não é ouvida pelo ouvido. É vista pela vista e entendida pela razão. E, portanto, a voz de Deus é através da sua palavra. Quantas vezes nós estamos em dificuldades e abrimos a Bíblia, essa pessoa também fazia isso, abria a Bíblia e dizia assim, vamos lá ver o que é que tu me queres dizer hoje. E ia ler o que é que... E dizia, olha, cá está uma resposta que era de ontem, mas está cá hoje. Ela brincava assim. Claro. E portanto... Temos que ter muito cuidado, é verdade, sem dúvida, nesse aspecto, porque há muitas pessoas que se dizem profetas ou que dizem que tiveram sonhos ou visões. E por isso é que Deus diz... aquilo que eles ensinam, aquilo que eles dizem com a palavra com Deus, a palavra. Vemos que há uma discordância. Portanto, por isso exatamente. Diz, à lei e ao testemunho. E ao testemunho. Portanto, com esta palavra, nunca a palavra de Deus é a ferramenta que nós temos para tirar todas as dúvidas. Exatamente. Portanto, em tudo isto, em tudo aquilo que, enfim, que temos estado a falar, em tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, das muitas vozes que nós ouvimos no mundo, tudo deve ser analisado à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão pelo qual todas as coisas devem ser avaliadas, não é? Portanto, e nós mesmos facilmente enganados. E nós, quando temos dúvidas, vamos consultar e Deus responde-nos. Claro. Pode não ser no primeiro versículo ou no primeiro capítulo que a gente lê, mas claro, ele vai dar uma resposta conforme nós vamos pesquisando e vamos querendo mais, ele vai nos dar a resposta. Deus normalmente nunca... Temos aquela promessa do próprio Jesus em que ele diz, quando vos enviar o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Exatamente. Portanto, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Na verdade, que é importante para nós. Tu vais te rir com um episódio que eu tenho desde que sou criança, desde que sou miúdo, ensinado pela minha mãe. Eu espero com uma coisa qualquer coisa que me esqueci, a primeira coisa que eu faço é dizer, ó pai, tu sabes onde ela está, ajuda-me a encontrar, dá-me discernimento e dá-me capacidade para eu perceber onde é que foi o último movimento que eu tive e que fiz, não sei quantos. E parece automático. Eu já tenho feito isso também. Eu também já tenho feito isso. Parece automático. Aquilo parece automático. Aquilo vem, poc, e eu digo assim, obrigado Deus por... Até na ajuda que nós às vezes precisamos. Vida, nós temos. Quantas vezes eu já adormeci ao volante 2 ou 3 vezes e eu não sei como é que o carro parou. Mas que o carro estava parado e eu não bati em lado nenhum, não bati. E, portanto, e houve uma vez que, inclusive, acordei com os paus a bater-me na cabeça, que era já os arbustos que eu estava a passar tão rente que já me estavam a bater na cabeça e eu acordei. Porque eu fazia centenas de quilómetros quando trabalhava como inspetor. E portanto, arrancava de madrugada, vinha tarde a más horas, e às vezes cansado como tudo, e pronto, e acontecia isto. Até nesses pequenos pormenores, Deus ajuda-nos. E se nós orarmos, temos que ter confiança e fé que Ele responde. E mais, nós também temos outra questão. Se Deus dá um anjo da guarda para nos acompanhar, não é para estar ali só ao nosso lado. O anjo da guarda que nós temos que ter a noção que o anjo da guarda é verdadeiramente uma companhia que nós temos. Sem dúvida. Agora, temos que andar em sítios certos. O anjo da guarda também não entra em qualquer sítio, não é? Claro. Se nós entrarmos, ele fica à porta à espera, se nós entrarmos nas veredas do mal, portanto, o nosso anjo da guarda... Mas ele espera por nós. Exatamente. Mas ele fica à nossa espera. Claro. Não é? Claro. E, portanto, nós temos que ter... Eu gostava que tu me falasses, porque eu li na lição uma história do pregador Charles Stalin,
e gostava sim, que sim, tu me sim. desses Está a aqui, tua exatamente, interpretação está sobre a aqui. história dele. Claro. Uh, portanto, o Espírito Santo não nos fala com o objetivo de nos transmitir informação. Ele fala para obter uma resposta. E ele sabe quando a nossa agenda ocupa tanto a nossa atenção que se torna uma perda de tempo da sua parte sugerir qualquer coisa em contrário. Quando esse é o caso, ele fica muitas vezes em silêncio, o Espírito Santo fica muitas vezes em silêncio, ele espera que estejamos o suficiente em ponto morto, é interessante esta Yeah. comparação, e portanto em ponto, neutro, ponto morto ou neutro, para ouvirmos eventualmente e obedecermos. Portanto, Eu concordo nós mais com estamos a palavra. tão assoberbados com as nossas coisas, com a Yeah. nossa agenda, o Espírito Santo, Deus espera pacientemente até que estejamos em ponto morto, enfim, numa situação neutra, em que Deus possa fazer ouvir a sua voz e dessa forma levar-nos a obedecer, não é? Mas para isso temos que estar receptivos. Exatamente. E há uma situação que ele. E depois estamos receptivos, temos que abandonar aquelas coisas que, enfim, Claro, a nossa lição foca vários aspectos da autossuficiência, e eu lembrei-me da história de Eva e da história de Saul, que são duas situações que nós temos de conhecimento através da Bíblia, de pessoas que se acharam que podiam fazer um bocadinho aquilo que elas queriam, não é? E depois temos o resultado daquilo que isso deu. Portanto, a autossuficiência, eu penso que é um dos pecados que praticamente todos nós temos, e que às vezes nem sequer como é que é dizer, desconfiamos que os temos, porque são encobertos um bocadinho pelo nosso próprio orgulho, e a autossuficiência é das coisas piores, que é o eu a falar. Eu isto, eu aquilo, eu posso, cultura, Exatamente. E a nossa cultura, portanto, estimula-nos exatamente a sermos independentes, a sermos autossuficientes. Mas a autossuficiência é perigosa. Há uma passagem da Bíblia que diz: não te estribes no teu próprio entendimento. No teu próprio Porque entendimento. Quando nos estribamos, quando nos firmamos no nosso próprio entendimento, vamos cometer erros. E vamos sofrer as consequências dos nossos próprios erros. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Claro. Mas portanto, uma questão, se tu tiveres Deus... aqui, e a lição refere isso, o caso de Eva, o caso, portanto, de Saul, portanto, que se firmaram no seu próprio entendimento, portanto, na sua autoconfiança, na sua autossuficiência, e cometeram graves erros. Eu já não falo no caso de Caim, que esse aí é das coisas piores que há. Claro, agora, o caso de Eva, por exemplo, é uma situação que nós aflige-nos um bocado pela própria... parece que foi muito inocente, mas ao fim e ao cabo ela também quis provar daquele fruto porque achou que, pronto, provando aquele fruto, iria perceber aquilo que o diabo lhe estava a dizer, portanto ia negar, ou seja, ela não tinha a perfeita confiança naquilo que Deus lhe deu, como ensino não comas e acabou. Claro, e ela, como diz aqui, ela, portanto, ela achava que possuía sabedoria suficiente para decidir o que era certo e o que era errado. Exatamente. Portanto, lá está a autossuficiência. Como Saul também teve... Exatamente. A autossuficiência de Saul, que fez uma coisa que não devia ter feito, devia ter esperado... Bastava-lhe esperar. Samuel, é que caso o Saul até é mais coisa... Bastava-lhe esperar pelo profeta para vir. Não era ele próprio achar que podia fazer o que queria. Claro, como o profeta demorou, e aquela demora foi intencional da parte do profeta, da parte exatamente, de Deus, né? Portanto, foi intencional, ele não quis esperar e achou que então que tinha capacidade e fez uma coisa que, portanto, não era permitido a um rei, portanto, fazer, que era, portanto, oferecer sacrifícios. Portanto, ele devia ter esperado pelo profeta Samuel. E ele, na sua sabedoria, na sua própria sabedoria, decidiu avançar. E vimos as consequências trágicas e mais, que vieram. Quando nós temos autossuficiência, há uma coisa que é logo como a matemática, 2 e 2 são 4, e 2 menos 2 são 0. E aqui é uma coisa, quando nós temos autossuficiência, nós afastamos Deus da relação, das contas, não é? E, portanto, se afastamos Deus da conta, não é? Porque Ele tem conselhos para nós não sermos autossuficientes, nós estamos entregues a nós próprios. E quando estamos entregues a nós próprios, a asneira é constante, não é?
Portanto, é mau quando nós cristãos, que temos a noção do que é ser cristão, temos a noção do amor de Deus, nós pomos Deus de lado nas equações que muitas vezes são importantes na nossa vida. Portanto, é a nossa tendência humana. E depois exato. A lição aqui na parte final, nós estamos mesmo quase a A terminar. terminar. Fala aqui nos substitutos, né? Os substitutos, diz aqui uma coisa que é verdade, que é, portanto, que diz o seguinte, né? Nós sabemos que isto acontece, enfim, com muitas pessoas e até, enfim, até com nós próprios pode acontecer, né? Quando, portanto, algumas pessoas se sentem deprimidas, vão comprar qualquer coisa que as faça sentir felizes. Outros, quando se sentem, portanto, inaptas, procuram ganhar fama. Outras ainda, quando têm um problema conjugal com o respectivo cônjuge, procuram outra pessoa que lhes dê a intimidade e a excitação. Portanto, são os substitutos. Portanto, nós procuramos estes substitutos quando não estamos bem ou quando nos sentimos satisfeitos, seja o que for. Mas na vida espiritual podem levar-nos exatamente ao vício e à destruição. E para terminarmos, na vida espiritual também temos muitos substitutos. Sem dúvida. É constante, é muito, muito cristão, dar mais valor aos livros de autoajuda do que à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, é como a faca, corta a direito, não é? E os livros de autoajuda, pronto, são muito, muito queridos para a autodisciplina, para a enfim, portanto, as pessoas acreditam muito nas suas forças interiores e companhia, quando a força interior devia, para nós cristãos, devia estar em Deus, no Pai. E se nós temos Deus Pai, temos o Deus Filho e temos o Espírito Santo, muitas vezes parece que não acreditamos nisto. E então substituímos quando basicamente para sermos uns tontinhos quando fazemos isto, não é? Porque estamos a substituir aquilo que é o nosso Criador, estamos a substituir o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que nos faz ter a vida, viver a vida eterna com Deus, e nós parece que queremos só viver a vida da terra, parece que só queremos viver estes prazerzinhos extemporâneos que nós temos, não é? Não nos levam a nada. Eu tinha aqui uma... E a lição, já agora desculpa lá só um parênteses, a lição diz exatamente isto mesmo. Portanto, 3 substitutos que nós podemos utilizar exatamente em lugar de Deus, não é? Seguir a lógica humana, como referiste, como podemos ir buscar outras leituras, outros livros de autoajuda, etc. Seguir a lógica humana ou a sabedoria humana ou a experiência do passado, portanto, achando enfim, que somos autossuficientes, com aquilo que sabemos, com aquilo que já experimentamos, podemos resolver, portanto, os problemas, quando o que precisamos é da revelação divina. Lá está esta comunhão com Deus e ouvir a sua voz. Segundo ponto, também quando temos problemas na nossa mente, devemos procurar soluções divinas e não soluções humanas. E ao fugir da realidade e evitar a Deus quando precisamos de comunhão com Ele. Exato. Infelizmente há pessoas que fogem de Deus, fogem da realidade, fogem de Deus, quando devíamos, nestas situações, era correr para os braços de Deus. Exatamente. E agora, para terminarmos, creio que já podemos encerrar, portanto, aqui fazendo aqui uma conclusão. E nesta parte final, a substituição que nós muitas vezes fazemos com mais intensidade é substituir as coisas de Deus por aquilo que nós vemos. Portanto, hoje em dia, as televisões, os filmes, o entretenimento, tudo aquilo que é chamativo à visão, é um dos maiores substitutos que nós temos presentes. Também temos outra substituição, que é as filosofias que nós muitas vezes aprendemos do mundo e que depois passam a ser os nossos pensamentos, passam a ser aquilo que nós dizemos, passam a ser a formatação das nossas atitudes verbais e intelectuais, e que também é muito, muito importante nós termos cuidado com essa substituição. A última substituição, e acho que é a pior, que é aquela que Deus menos gosta e que se tem revelado e que se revelou sempre contra, que é a idolatria. Quantos de nós andamos na igreja e ao mesmo tempo somos idólatras, não é? Porque temos várias coisas relacionadas com a idolatria. Uns
é a vida, o trabalho, outros é o desporto, outros é os artistas, outros é as músicas, outros é, sei lá, há N Há muitos situações. ídolos. E há uma que eu acho que é pior, é fazer a religião à nossa medida e à nossa maneira. Ainda hoje eu falava com uma senhora que pertence a outra denominação e eu perguntava, mas tu lês a Bíblia? Ela diz, leio, mas lês à tua maneira. E ela dizia, não, eu leio como é. Então lê lá esta parte a ver como é que tu dizes. Eu nunca li esta parte. Eu digo assim, então, agora lê. Então agora vais para casa e vais no comboio a pensar naquilo que está aqui escrito, porque isto é que é Bíblia, não é só ler aquilo que alguém diz que vamos ler o capítulo tal, e depois o que está ao lado nunca se lê, Claro. não é? E portanto, Toda a vamos Escritura, fazer, toda a vamos ler, Escritura. exatamente, vamos ler a palavra de Deus desde o princípio até ao fim, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, mas no seu contexto total, para não termos Claro. dúvidas nenhumas do que é a verdadeira religião, porque a verdadeira religião é religarmos-nos com Deus. E como é que nós nos podemos religar com Deus? Conhecendo-o, submetendo-nos a Ele e aprendendo cada vez mais dele. E abandonando completamente todas as coisas que nos separam dele. Porque se eu e tu queremos a vida eterna, epá, a vida eterna não está ao alcance da gente fazer o que é que quer e lhe nos apetece no tempo que Claro. queremos e nos apetecemos. Temos que fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, viver em amor, respeitar o Espírito Santo, respeitar o nosso anjo da guarda que nos é colocado com muita importância ao nosso lado, e termos uma vida o máximo possível dentro dos parâmetros que Deus nos ensinou. Claro que há Claro. coisas humanas que vêm da hereditariedade, vêm de, sei lá, do nosso caráter ainda que não está domado e que às vezes saem assim uns disparates, mas Claro. Deus quer a nossa salvação e quer, tal Claro. e qual como fez com Pedro, que não sejamos tão brutos, que sejamos mais adequados, sejamos mais amoráveis, sejamos mais submissos e que amemos verdadeiramente a vontade de Deus e que Claro. tenhamos prazer nas coisas de Deus. Claro. Há uma Essencialmente, que passagem, tenhamos prazer nas coisas de Deus. claro, há uma passagem da Bíblia, portanto, que eu, enfim, vou dizer por palavras minhas, mais ou menos o sentido que é este, em que Deus diz que o meu povo cometeu uma grande maldade. Abandonou-me a mim, diz Deus, né, falando do seu povo. Deixou-me a mim, abandonou-me, a fonte das águas vivas, e cavou cisternas, cavou poços rotos que não retêm as águas. Portanto, e nós, mesmo às vezes como povo de Deus, fazemos isto, né? Portanto, esquecemos de Deus, ou pomos Deus um pouco de lado e vamos à procura de outras coisas que não satisfazem. Yeah. Portanto, Olha, que Deus nos precisávamos ajude, mesmo, que nos guarde e claro, que coloque dentro do nosso coração, porque o amor é colocado por Ele e os frutos são colocados pelo Espírito Santo em nós, que nós tenhamos as portas, possamos ter as portas do nosso coração completamente abertas, porque os tempos que nós estamos a passar realmente não são fáceis. não são fáceis. E não sendo fáceis, também não vai ser fácil para quem não está preparado suportar as situações que vão ter que ser suportadas, não é? Claro. Portanto, com Deus no coração, com a confiança, com a certeza, nós vamos ser vencedores, porque há uma coisa que nós muitas vezes temos medo. Como é que a gente vai suportar os tempos finais? Vamos suportar os tempos finais se nos prepararmos dia após dia numa relação de intimidade com Deus. Claro. Porque nós, amando Deus, porque Ele nos ama primeiro, mas nós também entregamos-nos ao seu amor, Ele cada vez coloca mais intensidade no amor que nós vamos tendo no coração para também fazermos as coisas que devem ser feitas. Eu noto que quanto mais próximo estou, quanto mais leio, quanto mais dedicado sou, quanto mais oro, eu menos coisas más tenho, cada vez tenho menos coisas más. O meu caráter, noto que há uma evolução muito grande no caráter e na forma de estar e de ser, porque cada vez estou a ler mais, cada vez estou a aprender mais, cada vez estou a me relacionar mais. E eu já tenho uma experiência de muitos anos de vida. Portanto, sei o que é ser jovem na igreja e sei o que é ser adulto na igreja e sei o que é muitas vezes estar na igreja e estarmos lá de presença física e não estarmos lá com o coração. E, portanto, esses capítulos nós devíamos ter a consideração em fazer a vontade de Deus e só a vontade de Deus e pedir ao Espírito Santo que limpe tudo o que é sujidade dos nossos corações e nós possamos viver para a eternidade, porque Deus quer que a gente esteja na eternidade com Ele. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, enfim, foi um prazer estar aqui contigo, estudar aqui a palavra de Deus. Portanto, despedimos-nos então de todos aqueles que nos, enfim, acompanharam durante este estudo. Que Deus nos abençoe a todos.